Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Assessoria de Avaliação Institucional, realiza hoje uma capacitação para os membros das costas dos cursos. Eu sou Angélica Barbosa, chefe do setor de capacitação e educação profissional, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN. Gostaria desde já de agradecer a cada participante, né, que se disponibilizou para estar conosco nesta tarde. Informamos que no decorrer do curso, disponibilizaremos aqui no chat um link da presença, né, onde vocês serão certificados, a avaliação também do curso, assim como também o link do nosso canal, do canal da capacitação, onde todas as capacitações que já ocorreram, inclusive esta, estarão lá disponíveis, né? As facilitadoras do curso de hoje, curso Avaliação Institucional, orientações para preenchimento de relatórios e procedimentos avaliativos, são a professora doutora Ceres Germanas Braga Moraes, doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, Portugal, possui mestrado em Ciência da Computação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, em Ciências da Computação, deixa eu ver aqui, das universidades UERN e UFESA, né? Pós-graduação em Ciência da Computação pela UERN, seja muito bem-vinda, professora. E apresentar também a professora doutora Maria Irani, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande doutora pela Rio Grande do Norte, né, RN, mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, possui graduação em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, também, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, professora. Desde já agradecemos a disponibilidade de vocês, né, de estarem aqui conosco, compartilhando o conhecimento de vocês nesta tarde. Passo agora a fala para as facilitadoras do curso de hoje, a avaliação institucional, orientações para preenchimento de relatórios e procedimentos avaliativos. Tenham todos uma excelente capacitação. Olá, pessoal, boa tarde. Todos me escutam bem? Eu sou a professora Ceres, sou do Departamento de Informática e também sou chefe do setor de apoio à pesquisa aqui da Assessoria de Avaliação Institucional. Né? Então, desde já, agradecer a Progep por essa parceria, né, desse curso. A gente já teve semana passada com o professor Rommel e o professor Lenço e nessa semana a gente dá continuidade, né, às nossas capacitações. E também, desde já, desejo a todos um excelente momento. Estamos aqui para tirar dúvidas, né, em relação ao preenchimento e também de como a gente obtém os dados, né, para compor os relatórios sintéticos, né, e analítico da avaliação institucional. Então, agradeço também a cada um de vocês que dispuseram, né, nesse finalzinho de semestre, estar aqui nessa tarde conosco e que seja de grande proveito. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Maria Niknakfos e eu sou do Departamento de Educação Física, na Assessoria de Avaliação Institucional. Eu estou no setor, né, coordenando o setor de acompanhamento dos relatórios de avaliação interna. É um momento muito importante para que a gente valorize a avaliação institucional, porque ela faz parte do nosso trabalho, né, em busca de melhorias na formação dos nossos estudantes. Então, tenha uma boa tarde e que a gente tenha um bom proveito desse nosso encontro. Nós vamos dar início, então, à apresentação da nossa tarde. E nossa sistemática, nós vamos estar interagindo, eu e a professora Ceres, a todo momento. Eu estou com um visitante aqui entrando na sala toda hora. Mas vamos lá. Então, os relatórios de avaliação interna da Assessoria de Avaliação Institucional e CPA, nos cursos de graduação e AD, elas seguem o formulário que é adotado pelo INEP, né? Nossa avaliação externa adota
integralmente esse formulário para avaliação dos nossos cursos, e nós, na assessoria de avaliação institucional, pode passar, tendo como referência esse documento, nós avaliamos semestralmente a dimensão 1, que trata da organização didático-pedagógica, e a dimensão 3, que trata da infraestrutura. Então, esses nossos formulários, como eu falei, sofreram reformulações no SIGA, né? A partir de 2023.1. Então, baseado no documento do INEP, nós adaptamos questionamentos que vão ser realizados pela avaliação externa. Pode passar? Então, para que vocês possam entender um pouco como foi essa reformulação do nosso formulário, aqui eu trago um indicador daquele documento do INEP que diz respeito à dimensão didático-pedagógica. Então, é o indicador 1.6, que trata da metodologia. Então, usado pelos cursos das universidades federais e particulares e pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nesse indicador, o formulário ele contém 5 níveis e os critérios de análise. Quando uma avaliação vem à nossa instituição, eles levam em consideração esses indicadores. O que nós fizemos na assessoria? Nós reformulamos as questões que atendam o item metodologia, e assim ficou o nosso formulário. Vamos lá? Pode passar? Dessa forma. Então, na dimensão didático-pedagógica, nós dividimos em 3 subdimensões. Então, ficou a organização didático-pedagógica, a atuação didático-pedagógica e a postura didático-pedagógica. Então, todos esses itens dizem respeito ao indicador 1.6, metodologia do documento do INEP. Pode passar? E para facilitar a análise desses dados, nós também trabalhamos com template, que são os relatórios de avaliação interna. Esse é um documento que vocês precisam, os cursos, né, precisam anexar quando solicitam abertura de processo de avaliação pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós temos 2 relatórios, um chamado relatório sintético, que é realizado sempre no primeiro, com as informações do primeiro semestre letivo, e o relatório analítico, que é realizado no segundo semestre letivo. Então, nós vamos agora falar sobre o relatório sintético realizado sempre no primeiro semestre acadêmico letivo. Então, esse template é disponibilizado aos cursos, e as COSES é que terão essa responsabilidade de elaborar este relatório. Nós procuramos fazer um relatório simples, objetivo e que não demande muito tempo para ser realizado, ok? Então, pode passar, Larissa? Então, na primeira parte do relatório sintético, nós temos o item introdução, e nós fizemos um texto comum. Então, nessa introdução, que a COSE vai preencher, vocês terão que colocar o nome do curso, o campus, e logo embaixo o semestre que está sendo referido àquele relatório. Então, nós já tivemos o 2023.1 e o 2024.1. Pode passar? No segundo item, metodologia, nós temos algumas questões que devem ser colocadas no texto por cada curso. O primeiro trata da sensibilização. O segundo é a aplicação dos instrumentos elaborados pela CPA, no período destinado à consulta da comunidade acadêmica, no SIGA, análise dos resultados e a divulgação e discussão desses resultados na comunidade acadêmica do curso. Então, esse momento de metodologia é como o curso vai nos apresentar qual foi a estratégia que usou para atender esses itens aí. É importante nós frisarmos que, no que diz respeito à sensibilização, pode passar, Larissa?
nós temos, desde 2023.1, nós podemos dizer que a adesão ainda é muito baixa. Então, precisa ser feito um trabalho junto aos cursos, no período que se destina à avaliação institucional, as COSES, juntamente com o NDE, precisa fazer uma dinâmica de sensibilização nos cursos. Esse quadro mostra o percentual de adesão à avaliação institucional interna, onde nós temos, em 2023.1, entre os docentes, num total de 700 professores habilitados para fazerem a avaliação institucional, somente 448 realizaram. Isso corresponde a um percentual de 64%. Enquanto que entre os alunos, os discentes, um total de 8.112 1.866 responderam o nosso formulário de avaliação, com um percentual de 23%. Em 2023, nós temos para 764, nós temos um total de 67,1%, enquanto que no aluno, nós temos um percentual de 23,7% respondentes. Em 2024.1, 64,8% dos docentes responderam, e entre os discentes, 27,3%. Esse quadro mostra a importância dos cursos se dedicarem a esse momento de sensibilização, porque todo o trabalho realizado na universidade, todos os empenhos, né, financeiros para melhorar a qualidade de ensino, o resultado é a formação do aluno. Então, o aluno é o maior avaliador do nosso processo de formação. Então, nós verificamos uma adesão baixa e nós esperamos que essa sensibilização, a cada semestre, ela melhore. Então, nós sugerimos que, durante o período de avaliação, os cursos promovam encontros nas salas de aulas, nos corredores tenham adesivos que indiquem a avaliação, que chamem para avaliação, organize um momento de preenchimento dos questionários, considerando que a adesão, a resposta aos formulários na UERN não é obrigatório, mas mesmo assim ela é muito importante que tenha uma participação significativa na avaliação. Pode passar? E aqui nós começamos, então, a falar sobre os resultados da avaliação institucional. Bem, os resultados de avaliação, a cada final de semestre, né, a cada final de avaliação, a gente desenvolveu um sistema aqui na assessoria, em que o sistema pega os dados, né, processados no SIGA-A, uma vez que desde 2023.1 a avaliação vem sendo feita por meio do SIGA-A, né, o que facilitou bastante tanto o preenchimento como também o processamento dos dados, né, e a gente, a partir dos itens que a professora Irani falou anteriormente, né, das dimensões didático-pedagógica, da infraestrutura, foi feita a condensação, digamos assim, para verificar, por exemplo, quais perguntas, quais questões dizem respeito à organização, quais dizem respeito à atuação e também à postura, tanto do docente quanto do discente. Então, esse primeiro gráfico aqui, que mostra, né, a avaliação da dimensão didático-pedagógica, ele tem esses 3 itens: organização, atuação e postura. Pode passar, Larissa. O segundo gráfico, né, diz respeito à autoavaliação discente e à avaliação das turmas pelo docente. Então, também, a partir das questões que estão ali no formulário, né, a gente junta as questões que dizem respeito à atuação, tanto do docente, né? Aliás, como o docente avalia a turma em relação à atuação e como o discente se autoavalia. E também a postura, como é que o docente avalia a postura do discente e como o discente se autoavalia. E, por fim, pode passar, Larissa? E, por fim, nós temos a dimensão infraestrutura, em que a gente tem
a sala de aula, em que avaliamos, né, a estrutura da sala de aula, o laboratório, a estrutura, o espaço, materiais, equipamentos também do laboratório. Em relação à biblioteca, o acervo da biblioteca, o espaço e o serviço. E o item outras estruturas que dizem respeito à internet, auditório, transporte e acessibilidade. No primeiro momento, né, em 2023.1, a gente entregou os gráficos apenas com as dimensões, sendo que, principalmente em relação à infraestrutura, em que não se sabia ou como a gente não poderia interpretar de forma muito clara o que eram essas outras estruturas, a gente passou também a entregar, né, o gráfico detalhado da infraestrutura. Pode passar, Larissa. E aí, esse gráfico aqui, né? Então, para cada item, né? É uma questão que diz respeito a cada espaço, né? A cada item do formulário em relação à infraestrutura. Então, a gente tem um gráfico desses para o docente, com as respostas do docente, e outro gráfico parecido com esse, só que com uma questão a mais em relação aos discentes. Pode passar, Larissa. E aí, de onde vem esses dados, né? Como é que a gente faz esses cálculos? Como é que a gente sabe o quantitativo de alunos, o percentual de participação? Então, a gente tem os dados em relação ao quantitativo de alunos, a gente obtém por meio do SIGA, né? Com o apoio do pesquisador institucional. Então, no início de cada avaliação, a gente consegue esses dados, né? Que diz por curso o quantitativo de alunos com matrícula ativa, porque são esses alunos que podem responder à avaliação institucional. Além disso, também no início de cada avaliação, por exemplo, desse semestre iniciou em 21 de novembro e vai até 21 de dezembro. Então, no início da avaliação, ali meados do dia 20, 21, no caso desse semestre, né, a gente já solicita a PROGEP e a PROGEP envia por curso o quantitativo de professores que estão ativos, né, que os professores tanto efetivos quanto temporários, né, os contratados, que também podem responder à avaliação institucional. Então, a gente tem um quantitativo e retira, né, aqueles professores que estão afastados, que eles não estão sem turmas e eles não respondem à avaliação institucional. Então, a gente tira esse quantitativo. E, por fim, os dados obtidos após o processamento da avaliação institucional. E aí a gente tem esse gráfico, né, que a gente envia para cada unidade acadêmica, né, no final do processamento da avaliação institucional. Pode passar, Larissa. Além desse gráfico, né, e também por meio de cada um desses locais que a gente tem, né, a gente obtém esses gráficos, esses dados, aliás, a gente envia semanalmente, assim que começa a avaliação institucional, as parciais. Então, aqui eu trouxe o exemplo lá de ciência da computação, né, do semestre passado, só para a gente ter uma ideia de como é o documento, de qual é o documento. Então, por exemplo, a gente tem aqui no curso uma parcial que foi enviada dia 12 de julho, então, do semestre 2024.1, que a gente tem aqui a participação docente, 6 naquele momento. E de onde é tirado esse percentual? Então, é 6, né, dividido pelo quantitativo ali de docentes que estão com turmas, né, que podem avaliar desse curso. Então, a gente faz isso para cada um dos cursos e vai enviando as parciais para vocês. Isso o relatório, os relatórios parciais são muito importantes, principalmente para que vocês conheçam, né, a COSE e a unidade acadêmica como um todo, digamos assim, o curso, conheça como é que está sendo a participação, né, do aluno e do professor, justamente para trabalhar com a sensibilização, né, falar um pouco mais de avaliação, ver como é que está o andamento, né, como é que está a participação dos professores e alunos. O mesmo para a participação discente, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de 5 alunos, do montante ali de computação, acho que na época tinham 160, não me recordo agora, o que deu aqui o percentual de 12,6%. Lembrando que isso aqui não foi o final, né? É um exemplo de parcial que foi enviado para o departamento. Pode passar, Larissa. Então, aqui, pessoal, tem no final da avaliação, né, as parciais ao longo da avaliação institucional.
Ao final da avaliação institucional, a gente faz o processamento dos dados, né, a partir do sistema que foi desenvolvido, e a gente envia 3 documentos distintos. Um documento é esse que está do lado esquerdo, né, que é do departamento, tem o quantitativo de docentes que participaram, o quantitativo de discentes, e tem 3 gráficos. Aqui eu fiz um corte, só aparece o primeiro, então vai ter o primeiro gráfico da dimensão didática pedagógica, o segundo da autoavaliação discente e a avaliação da turma pelo docente, e o terceiro gráfico, nesse mesmo documento, que é em relação à infraestrutura. O outro documento, que é esse azulzinho aqui, que também é um recorte, né, é sobre a avaliação discente em relação à infraestrutura. De forma detalhada para cada um dos itens de infraestrutura, a gente viu um documento e um outro documento semelhante a esse, sendo que é da avaliação docente, né, em relação à infraestrutura. Esses 3 gráficos, esses 3 arquivos, né, que ao todo são 5 gráficos, né, eles serão importantes, né, tanto para que vocês conheçam como é que o curso de vocês está sendo avaliado, como também para compor o relatório sintético. E futuramente, né, no semestre ponto 2, compor também o relatório analítico, tá certo? Então, assim, lá no CIGAR tem uma opção, tem uma função que é verificar relatório sintético. Aliás, resultado sintético da avaliação. Aquele resultado sintético não é isso aqui. Aquele resultado sintético, o chefe de departamento consegue ver por professor como aquele professor foi avaliado. Então, é outro resultado. O que a gente precisa para compor o relatório sintético e também o relatório analítico são esses gráficos aqui que são enviados pela assessoria, tá certo? Pode passar, Larissa. E aí, como preencher os gráficos de relatório sintético? Quem já preencheu, né? Quem já enviou, então já sabe esse passo a passo. A gente colocou aqui detalhado porque realmente ainda causam algumas dúvidas ao longo do preenchimento, tá certo? Então, aqui, quando a gente tem lá o relatório, Irani mostrou ali para a gente a capa, mostrou a introdução. Quando a gente vai percorrendo, né, o relatório sintético, a gente chega aqui no ponto 3.1 de dimensão didática pedagógica. Aqui nesse quadro tem os itens, tem as perguntas, os questionamentos que compõem cada barrinha desse gráfico, né? Então, por exemplo, organização didática pedagógica, a gente tem aqui 4 perguntas que vão compor nessa primeira barrinha azul e laranja. Atuação didática pedagógica, tem mais perguntas que vão compor a atuação e assim por diante. É mais uma forma de deixar mais claro para vocês o que é, de fato, que é considerado como organização, como atuação e como postura, tá certo? E aqui a gente tem o primeiro gráfico que aparece lá no relatório sintético. Pode passar, Larissa. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui é um template, né? Então, a gente tem o gráfico, a gente apaga esse gráfico. Pode passar, Larissa. E aí, a gente vai lá naquele documento que é enviado pela assessoria e copia o gráfico e coloca lá no lugar, tá certo? Assim, no relatório sintético, a COSE não vai precisar discorrer muito sobre o gráfico, sobre o que aquele gráfico representa. Vai apenas preencher com o gráfico que foi enviado pela assessoria, tá certo? Pode passar, Larissa. No segundo gráfico, mesma metodologia. Está ali no ponto, após o ponto 3.2.2, né, tem as questões que dizem respeito ao que é a atuação do discente, o que é a postura do discente, para que a gente consiga compreender, né, o que é que está formando esse gráfico. A gente apaga o gráfico. Pode passar, Larissa. Vai lá no documento que a assessoria enviou, copia o gráfico, o segundo gráficozinho, e coloca nesse que a gente acabou de apagar. Pode passar. O terceiro gráfico mesmo. Então, a gente vai lá, encontra o gráfico, né? E o mesmo para o quarto e para o quinto gráfico, porque quando a gente vai percorrendo o relatório, né, no sintético, a gente vai ter o item que fala sobre infraestrutura e já tem os 3 gráficos seguidos. O terceiro gráfico vai estar no documento daquele que tem os 3 gráficos. O gráfico é o do docente em relação à infraestrutura e o quinto gráfico, que vai ser substituído, é do discente em relação à infraestrutura. Pode passar, Larissa.
Então, a gente vai só fazer a substituição do terceiro gráfico pelo terceiro gráfico do documento, pode passar. E de cada um dos gráficos pelos gráficos, né, que foram enviados separadamente nos documentos separados. Pode passar. E aí, o relatório sintético fica finalizado no preenchimento. Obviamente que vai ter aquele preenchimento inicial, a introdução, a metodologia, o que foi feito de sensibilização. Porém, a parte de inserção de gráficos é de fato simples assim, tá? Se a gente envia a documentação após o processamento e aí é feito, né, essa substituição. Pode passar. Pronto, e essa fala final da professora Seres encerra a parte do relatório sintético. Então, as COSES elaboram a introdução, de acordo com aquele nosso padrão, né, aquele texto padrão. Na metodologia, fazem um texto onde eles indicam como foi feito o processo de sensibilização, como foi feito para analisar os dados, a comunicação daqueles resultados, e aí começa a inserir os gráficos que a professora Seres acabou de falar. Aquelas perguntas que compõem o gráfico, né, que constituem o gráfico, elas não são necessárias no relatório sintético, vocês podem deletar, porque o nosso objetivo é deixar ele mais simples, né, mais curto. Então, muitos cursos preferem inserir aquelas perguntas, mas não há necessidade. A gente, inclusive, encaminha algumas sugestões de ajustes para que fique menor o relatório. Então, os cursos também, no final do relatório sintético, eles optam em inserir um pequeno texto. Esse texto não é conclusivo, ele é um texto geral, fechando o que foi feito naquele diagnóstico do primeiro semestre. O relatório analítico, ele já é mais complexo em termos de reflexão, né? Então, novamente, eu vou repetir, ele é feito no segundo semestre acadêmico. Isso serve tanto para os cursos presenciais como os cursos EAD. Claro que os cursos EAD, eles têm a parte de tutores, né? Que os presenciais não têm. Então, tem umas especificidades que a gente também analisa para os cursos. Então, no template do relatório analítico, pode passar, Larissa? Novamente, nós teremos a introdução com aquele texto padrão. A diferença é que agora vai ser indicado os 2 semestres que compõem esse relatório analítico, o primeiro e o segundo. A metodologia, mesma situação. Como foi esse processo todo de abordagem para para participar da avaliação institucional interna? A seguir, então, inicia novamente a professora Séries falando sobre os gráficos. Bem, então, para compor o sintético, aliás, o relatório analítico, desculpem, é o mesmo processo. Eu nem coloquei aqui como fazer a substituição, porque é igual, tá certo? No template, para alguns, dependendo de como ficou a configuração, porque é um documento compartilhado. Quando alguns professores abrem, um gráfico está abaixo do outro, pode estar ao lado. Então, isso aí não importa, certo? Se vai ficar um ao lado do outro. Se quiser deixar um pouco maior, pode deixar um gráfico abaixo do outro, não é, professor Irani? O importante é que haja a inserção dos 2 gráficos, né? Para que haja reflexão, haja comparação, né? A análise comparativa, né? Entre o semestre ponto 1 e o semestre ponto 2. Os gráficos, inclusive, eles são diferentes, né? A aparência é diferente um do outro, porque no semestre, até o semestre passado, a gente usava um sistema que havia sido feito anteriormente, depois a gente modificou, né? A gente melhorou, digamos assim, a aparência do gráfico, então pode ser que fique, eu deixei aqui de propósito para vocês verem que realmente pode ser que fique diferente. Porém, o que os gráficos apresentam é o mesmo, certo? A organização, atuação e postura. Organização, atuação e postura. O que vai diferenciar é um semestre para o outro.
Então, para compor o relatório analítico, vocês vão fazer o mesmo processo. Vão apagar lá do template o gráfico que está como modelo. Podem usar o relatório sintético como base, para não ter que buscar a documentação de novo, né, que foi enviada. Pega o gráfico do ponto 1, que está no sintético, coloca aqui no espaço correto, né? E depois vai buscar no documento que é enviado pela assessoria, do semestre ponto 2, copia e cola o gráfico, ou um ao lado do outro, ou um abaixo do outro. Então, esse aqui é um exemplo dos gráficos da dimensão didática pedagógica. Pode passar, Larissa. O mesmo para autoavaliação discente e avaliação da turma pelo docente. Pode passar. E o mesmo processo a gente faz para a dimensão de infraestrutura, tá certo? Em relação aos outros gráficos, né, que são os detalhados de infraestrutura, no semestre ponto 2, a gente envia um gráfico só, em que no mesmo gráfico, eu não coloquei aqui, mas vocês já conhecem também, no mesmo gráfico a gente já faz ali o docente, como ele respondeu no ponto 1 e no ponto 2, para ficar melhor, para não ficar mais 4 gráficos. Então, a gente coloca mais 2 gráficos para o docente, para o mesmo gráfico, a comparação entre o que ele falou no ponto 1, o que ele avaliou, no caso, no ponto 1 e no ponto 2, e no discente também, que aí vai compor, né, o final do relatório analítico. Então, todos esses gráficos, né, a gente disponibiliza, uma vez que, quando a gente migrou para o CIGAR, a gente percebeu que o CIGAR só nos entrega o gráfico da infraestrutura. A forma da avaliação da dimensão didática pedagógica só é entregue, cada professor vê o seu, vê como avaliou, mas não é gerado gráfico de forma geral. Então, aqui na assessoria, a gente desenvolveu, né, esses gráficos, né, essa forma de melhorar tanto a percepção da gente, né, enquanto avaliação institucional, de cada COSE, de cada departamento, para condensar, digamos assim, nos gráficos, né, essa visão de como é feita a avaliação, de como os alunos, de como os professores avaliam, né, a estrutura, os docentes, como eles se autoavaliam, e assim a gente fica, né, de forma padronizada e também de forma mais clara, né? A gente apresenta de forma mais clara e padronizada os resultados da avaliação institucional. Pode passar, Larissa. E agora nós chegamos às considerações finais do relatório analítico. Eu falava que no relatório sintético é uma síntese mais simplificada, mais diagnóstica, mas agora no relatório analítico, as considerações finais, elas devem ser reflexivas de forma comparativa, né? Então, aqui é um momento onde as COSES, juntamente com o NDE, a importância da atuação do NDE, a direção da unidade, os docentes, devem refletir sobre os resultados, né? Quais são as nossas fragilidades, quais são nossas potencialidades, o que a gente está fazendo para avançar de um semestre para o outro, no que diz respeito à organização didático-pedagógica e à infraestrutura. Essa análise mais reflexiva, mais crítica, ela deve olhar para os impactos da nossa formação, né, do trabalho que nós estamos realizando nos cursos, para a formação acadêmica. E esse impacto, ele reflete os resultados dos indicadores de desempenho do discente, né, no ENAD. Nós podemos também discutir, baseado nos dados, nas informações que a PROEG tem no SIGA, né, e que às vezes o chefe de departamento tem acesso, nós podemos discutir e tratar estratégias para a melhoria das médias de conclusão do curso, né? Porque isso vai refletir lá no mercado de trabalho. E muitos cursos também podem pensar e discutir a questão da evasão escolar. Essas informações de ENAD, média de conclusão de curso, evasão escolar,
elas podem ser visualizadas pelo chefe de departamento no SIGA ou solicitar junto à PROEG a divisão ao Departamento de Sistemas Acadêmicos, que a responsabilidade, a coordenação está com o professor Iron. Caso tenham dificuldade, podem solicitar a nossa assessoria, que a gente solicita ao setor e encaminha os cursos. Então, durante esse momento de reflexão, eu retorno ao instrumento do INEP, pelos indicadores. Então, esses indicadores, eles podem dar embasamento para que vocês façam essas críticas no departamento. E podem ter certeza que o que nós estamos vivenciando a cada semestre, uma comissão estadual vem em 2 dias e ela consegue identificar as fragilidades do curso. Nós estamos recebendo, esse ano nós já recebemos 20 pareceres e está sendo, muitas vezes, a nota externa está um pouco superior à nota interna. Então, a mesma criticidade que a avaliação externa tem, nós também precisamos levar o nosso dia a dia para cada vez mais buscar melhorias na nossa função, na nossa tarefa de ensinar e de levar um ensino de qualidade aos nossos alunos. Eu acho que aqui nós finalizamos e deixamos à disposição de questionamentos das pessoas. Obrigada. Algum questionamento, pessoal? Podem ficar à vontade para colocar aqui no microfone ou a câmera. Então, no momento não. Disponibilizamos aqui o link da presença. Professor Romeu está digitando. O link da presença, da avaliação e do canal do YouTube aí. O professor Romeu colocou parabéns pela apresentação. Mais algum questionamento? Angélica, eu queria só fazer acrescentar, certo? Que, pronto, em alguns momentos, alguns departamentos nos falaram, né, comentaram que o número de professor não é esse. Como a gente falou, a gente se baseia no que a Progep nos passa, certo? Assim, se algum departamento identificar inconsistência ali na média, né, na participação do docente, no sentido do quantitativo estar incorreto, a gente pede, né, que o departamento envie um e-mail para a nossa assessoria, ai@uer.br, informando o quantitativo correto, tá certo? Porque às vezes pode ter no meio do semestre, né, ou no finalzinho do semestre, alguma contratação, ou alguém que é cedido, que sai, e a gente tem essa resposta um pouco antes, essa informação um pouco antes da Progep. Então, se houver alguma inconsistência, é só nos falar que a gente ajusta ali o nosso cálculo. A Adriana foi enviada na semana passada uma parcial. A próxima parcial é quinta-feira agora, já que sexta é feriado. A gente está enviando sempre nas sextas-feiras. Na primeira semana, a gente não enviou porque realmente não houve participação. Assim, era muito baixa. Um por departamento. Então, assim, a gente não tinha nem dados para serem enviados. Certo? Mas vendo hoje, na semana passada, a gente só tinha 1,3% dos discentes, né, participando. A parcial de hoje, de forma geral, e não por curso específico, né, a gente aumentou um pouquinho. Hoje a gente tem 5,3% dos discentes, porém é muito baixo, é extremamente baixo. Principalmente porque a avaliação vai até dia 21. Daqui a 2 semanas, né, praticamente, já encerra o período de avaliação. Em relação aos docentes, a gente tem aqui uma participação ainda muito baixa, principalmente em relação aos anteriores, que a gente tem ali a participação 64%, 67%,
e até o momento apenas 16% dos professores responderam avaliação institucional. Então, ainda está muito aquém, né? Muito abaixo do que a gente espera. Eu queria também fazer um comentário com relação ao envio desses relatórios. Então, no momento que eles são finalizados no curso, eles devem ser encaminhados via SEI para a assessoria de avaliação institucional. Então, de 2023.1 até o momento, nós também temos uma baixa devolutiva, né, dos relatórios. E eu chamo a atenção que esses relatórios, quando o curso abre novo processo, tem alguns cursos que daqui a 2 anos e meio, 3 anos já vão entrar no processo de solicitação de avaliação, eles terão que ser anexados. E a próxima avaliação vem com um novo documento, além dos relatórios dos anos anteriores, né? Terá que ser anexado também o plano de ação do curso, que é exatamente em cima das fragilidades apontadas pela avaliação externa e que, como eu falei, quase que se corresponde ao que nós percebemos internamente, terá que ser dado solução para as fragilidades, e isso vai aparecer nos planos de ação. Então, é um documento importante. Quando finalizarem, encaminhem a assessoria de avaliação institucional para que a gente possa arquivar esses documentos, porque seguidamente os cursos mudam a direção, mudam a dinâmica, né? E os cursos às vezes não conseguem encontrar os relatórios anteriores, e aí solicitam ao departamento, ao setor de avaliação. Porque eles são, inclusive, eles são identificados lá na página da assessoria, nós colocamos para toda a comunidade identificar lá os seus relatórios. Então, aguardamos o envio dos relatórios. Joia, mais algum questionamento, pessoal? Super intuitivo, professoras, claro, objetivo, né? Agradecemos mais uma vez a presença de cada um que aqui está, as excelentes contribuições das professoras, né? Um diálogo bastante relevante, enriquecedor, né? Enfim, lembrando que no chat estão disponíveis aí o link da presença, né? Prestem corretamente, em cerca de 20 dias úteis, o certificado estará no e-mail de vocês, que vocês disponibilizarem. Também tem aí o link do curso, o link do canal do YouTube, né, para vocês assistirem, multiplicar essa informação, né, assim como os demais cursos também estão lá no canal. E muitíssimo obrigada a todos, tenham todos um ótimo dia. Obrigada, pessoal, pela participação e atenção. Obrigada, Angélica, pela mediação. Irani, pela partilha. Obrigada a todos que estão aqui, e nós nos colocamos à disposição, né, de qualquer curso. Estamos lá na assessoria de avaliação institucional para atendê-los. Obrigada.